Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se o culto terminasse aqui, já ia feliz para a minha casa. Quem sentiu a manifestação da glória do Senhor? Shekinah desceu. Quem pôde dar glória a Deus, sentindo a afável presença? Glória a Deus. A coisa gostosa que tem, irmãos, é sentir a presença de Deus. Amém? Coisa mais divina que tem, sentir o toque da graça do Senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Eu tenho experimentado alguma coisa da parte do Espírito Santo. Eu arrumei um trompete, estava aí jogado, precisando de alguma reforma, levei ele para casa e fiz funcionar a parte principal dele. Ele está meio assim, sabe? Mas... E comecei a tocar alguns hinos que eu lembrava ainda de memória, enfim. E nessa semana, quando eu lembrei de um canto que, quando eu tinha 7 anos, eu louvei a Jesus com ele. E quando eu estava tocando o trompete, o Espírito Santo me falou sobre o assunto que nós vamos pregar hoje. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Você em casa que está nos acompanhando, é bom tê-lo conosco, tá bom? Glória a Deus. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Algumas Bíblias para fazer farra, outros para se divertir. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e essas escritas para envio nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes,
com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Eterno Deus, Pai de misericórdia, a igreja é tua, obra das tuas mãos, e coisa linda é o teu operar, Espírito Santo. Pai, me sinto, Senhor, tão pequeno, mas que a tua graça possa nos usar, Senhor, que o teu Espírito Santo possa bradar em cada coração nesta noite, Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, oh Deus, confortados, alegrados e transformados pelo poder da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, que toda enfermidade, toda dor, todo mal, agora, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo também, ser repreendido agora, em nome de Jesus o Senhor. Deus, todo espírito perturbador, eu te repreendo agora, em nome de Jesus o Senhor, e para a tua glória. Quem crê, diga amém. Tomemos assento. Irmãos, como eu disse aos irmãos, e Deus começou a falar sobre a minha vida, sobre a ministração de hoje, e eu comi muito. Eu quero falar para os irmãos que Paulo vai fazer menção àquilo que também está escrito em Êxodo 17. De 1 a 7, eu quero que os irmãos não se desliguem, principalmente você que tem dificuldade para entender o que está escrito na Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Não sei se tem alguém que tem dificuldade para ler a Bíblia e saber o que Deus está falando. É com você que Deus quer falar muito mais. Eu vou ler aqui, irmãos, de Êxodo 17, de 1 a 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas moradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que abrisse o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Beribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, eu vou estar falando nessa oportunidade
sobre o tema: Deus prova o seu relacionamento para com Ele. Irmãos, isso me traz maturidade. Quando eu comi essa palavra, eu cresci muito para baixo. Deus prova o meu relacionamento com Ele. Porque nós vamos morar num país lindo e maravilhoso. Quem tem essa esperança? E lá só vai morar quem tem relacionamento íntimo com Deus. Aleluia! Como está o seu relacionamento com Deus? Glória a Deus. Irmãos, li aquela passagem, a primeira, com a igreja, em 1 Coríntios, que Paulo está fazendo menção de Êxodo 17, e também Números 20, que é a mesma passagem. E vai aparecer também em Salmos 95, de 8 a 10. Se o irmão puder colocar os Salmos 95, de 8 a 10. Irmãos, nós vamos passear pela Bíblia, mas você está falando, mas aqui é Velho Testamento. Irmãos, nós estamos falando que a pedra é Jesus. É isso que a Bíblia está falando, a pedra é Cristo. Então, é algo, irmãos, que vai além do meu pensar. Isso não é Velho Testamento, isso sim, é uma mensagem para que eu possa me edificar para a glória e louvor do nome de Jesus. Queridos, o povo de Deus havia passado o Mar Vermelho, olha, não tinha feito um mês, eles estavam entrando para o segundo mês. Irmãos, coisa divina. Quem pode entender uma coisa maravilhosa? Você passar no meio do mar, e você vê um paredão lá, o tubarão, a baleia, chegando você vendo assim, e passando na terra seca. Quem pode dar glória a Deus? É coisas de Deus, irmãos. Deus sempre abre um caminho para você passar. Quem pode dar glória a Deus? Deus sempre vai. Mas esse povo, irmãos, eles tinham esquecido das maravilhas. Eu quero nesse momento, irmãos, trazer à memória que Deus é bom na sua vida. Quem já tem provado o amor de Deus na sua vida? Quantas vezes Deus provou que é na tua vida, que Ele te ama tanto assim? Mas o que pode acontecer, irmãos, a gente esquecer da obra que Deus tem feito na nossa vida. Queridos, na mão de Moisés estava a vara, estava a autoridade. A mesma vara, irmãos, que você vem comigo nessa noite. Lembra quando Deus mandava Moisés a falar com o faraó, e ele estendeu a vara, e a vara tornou-se numa grande serpente. Depois ele pegou na serpente, a serpente virou uma vara. Quem lembra disso, irmãos? Foi essa mesma vara que ele tocou no Mar Vermelho, tocou no Jordão para abrir. Aleluia! Irmãos, esse povo estava debaixo de uma bênção. Eu quero que vocês nos acompanhem, por gentileza. Quem mandava o povo partir? Não era Deus? E quem mandava o povo parar? Não era Deus? Como nós sabemos disso? Se a nuvem partia, o povo falava, é hora de partir. Aleluia. E se a nuvem parava, é hora de se acampar novamente. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Aqui, irmãos, eles estavam chegando
num lugar, a Bíblia vai falar na terra de Sim. Ali, eles se acamparam num lugar chamado Refidim, e a tradução, ao pé da letra, é um lugar de refúgio, de descanso. Irmãos, descanso sem Deus não há descanso. E quando eles chegaram ali, irmãos, a nuvem parou, é hora de parar. Quem está no controle de tudo na sua vida? Não é o Senhor? E quem estava no controle de tudo aquele povo não era Deus? Irmãos, nós não podemos se aquietar, ou melhor, desaquietar. O que aconteceu comigo? Ó querido, se tem uma obra na tua vida, é a obra de Deus. Você não é templo e morada desse Deus que chama Espírito Santo. Deus está no controle, aleluia, sempre estará, aleluia. Deus tem controle de tudo, glória a Deus. A nuvem parou, o povo parou. Será que Deus tirou esse povo para matar esse povo lá no deserto? Deus tem uma obra na tua vida, e aquele que começou a boa obra, não vai deixar a obra inacabada. Deus tem sonhos na tua vida, Deus tem dons, tem talentos, aleluia, Ele te chama de filho. Mas só que tem uma coisa, irmãos, tem uma coisa que Deus não tolera, chamamos de murmuração. E nós vemos aqui um povo dado à murmuração. E um começou a falar para o outro, cochichando. Murmuração, sinônimo, cochichar. Nós vamos passar sede, nós vamos passar fome. Começou um a falar para o outro. Irmãos, nós somos dirigidos não por cochicho, nós somos dirigidos por Deus. Em outro lado, nós não somos dirigidos por murmuração, nós somos dirigidos pelo Senhor Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quando Deus fala lá, estremece a terra. Queridos, então Deus estava sob controle. Mas só que foram eles se acampar lá em Sim, e Refidim começou a ser um lugar que não foi bom. E eles começaram a falar. Irmãos, murmurar também significa contender. Que quiseram até pedrejar Moisés, quer dizer, levaram ele até no fórum, levaram ele até na justiça, iam matar Moisés, e a sentença naquela hora, época, apedrejamento, sentença de morte. E Moisés, então, vindo que o povo estava sem direção, ele colocou a boca no pó, ele e Arão. Irmãos, colocaram a boca no pó. E quando ele se inclinou, diz a palavra que a glória do Senhor apareceu. Oh, aleluia! Irmãos, tem uma coisa. Aquele povo não estava sem orientação, tinha um líder na mão de um grande Deus. E esse líder foi falar com Deus.
e a glória do Senhor resplandeceu. Oh, e Deus falou assim: sai para fora, conclame. Em Números fala para chamar todo o povo, Números 20. E Êxodo 17, que é a mesma passagem, fala: chama os líderes. Eu sou aquela pedra. Eu sou aquela pedra. Eu vou estar ali, Moisés. Sabe essa vara que está na tua mão? Toca naquela rocha. E vai sair torrentes de Ezequiel 47. Quem está aí, diga amém. Vai ser águas profundas, Moisés. Vai ter águas que você vai querer nadar e não vai achar. Se você for caminhar, você não vai achar mais pé. Moisés, eu sou a rocha. Vai sair água para o povo, Moisés. Você acha que eu tenho uma obra inacabada? Você acha que eu vou deixar esse povo com sede, Moisés? Toca na rocha. Aleluia. Toca na rocha, a igreja do Senhor. A rocha é Cristo. Aleluia. Ele tocou. Irmãos, muitos questionam Moisés. Ele tocou não uma vez, 2 vezes. Deus falou: olha, tem que tocar apenas uma vez. Eu quero falar com você, como Paulo falou: chorama, chuite, calama, súbia. Tocar de uma vez, ou tocar 2 vezes. Você que está em pé, cuide para que não caia. Paulo escreveu: você que está em pé, cuide para que não caia. Mas por outro lado, irmãos, vamos entrar na pele de Moisés. Pensa estar ele comandando um povo, e o povo murmurando, querendo apedrejar. Como estava a parte emocional de Moisés? Quem está aí? Era fácil? Era moleza que ele tinha? Era uma barbada? O emocional dele vai embora. Irmãos, é nesse momento que você precisa tomar também situação. No que Deus fala, você tem que ter as emoções saradas por Deus também. Atitudes mais espirituais, dirigidos pelo Senhor Deus. Deus sara emoções, sara comportamentos. Oh, aleluia. Ali então, queridos, Moisés tocou e começou a jorrar água. Jorrar água. Mas, irmãos, ali não era falta de água, era ausência de sede. Irmãos, não era sede que eles estavam, não, que Deus é provedor. A nuvem era sobre eles, nem o sol castigante, vou falar um sol que queima, vai. A nuvem estava ali fazendo um ar-condicionado para ele, e à noite, porque cai muito a temperatura. Eu nunca fui, irmão, eu faço isso por filmes que já vi, por literatura. Diz que é muito frio à noite, uma coluna de fogo para ninguém passar frio. Deus ia deixar aquele povo, Deus ia te deixar pelo meio caminho jogado, uma obra que Ele ama, você é precioso aos olhos dEle, uma obra inacabada. E quando eu meditava, o Espírito Santo bradou no meu coração: fala para a minha igreja. Se você procura por uma libertação da parte do Senhor, e Deus não tem tirado, Ele que falou que você tem capacidade para tirar isso da sua vida, receba, em nome de Jesus.
pessoas que vêm para a igreja, mas Deus não fez essa obra. Se Ele não fez, é que você tem capacidade para tirar, para arrancar esse olho. É melhor nós entrarmos no céu com um olho do que com os dois. Quem já leu essa passagem? É a palavra de Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Quem está crescendo? Como está o seu relacionamento com Deus? E Deus estava ali provando aquele povo, e viu que era um povo que não estava com sede, não tinha sede não tinha vontade de beber, ausência de sede. Irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Eclesiastes vai nos falar que há tempo para todas as coisas. Tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de ajuntar, tempo de lançar fora, assim vai. Tem tempo, irmãos, que muitas vezes nós ficamos sem sede espiritual. Quem está entendendo? Quem já passou por essa fase? Hoje não vou à igreja, estou sem vontade. É terrível isso aí. Era isso que está acontecendo com aquele povo, irmãos. Irmão, o gado estava ali, alguém morreu? Ninguém morreu de sede, ninguém morreu de sede. Mas acontece, irmãos, que o povo não estava com sede de Deus. Irmãos, ora a Deus para que muitas vezes a nossa vida espiritual, eu já tenho dito aqui, como um elevador, ora em cima, ora embaixo. Mas uma coisa nós não podemos fazer, que Deus não tolera: murmurar contra o Senhor. Amém? Eu passei por essa fase várias vezes, irmãos, como pregador da palavra. Teve uma época que eu folheava a Bíblia, já estava quase na hora do culto. Jesus amado, cadê a mensagem? Mas não foi o caso dessas últimas, que era terça-feira tocando um trompete, que Deus me revelou a palavra. Por isso que eu quero falar com toda segurança para você: receba a palavra de Deus para a tua vida. Irmãos, quem está no controle é Deus, quem manda o povo parar é Deus. Ali Deus ia cuidar deles. Irmão, o trajeto da nossa vida, se nós obedecermos a palavra, se você obedecer que o Espírito Santo te fala, eu quero falar que o seu caminho será uma reta para a glória. Mas quando o povo desobedece o Senhor, irmãos, você complica tudo em desobedecer o Senhor. Quem está entendendo? Era para ser um caminho muito curto, demorou 40 anos. Eu quero falar para você, irmãos, relacionar com Deus compete em você obedecer o Senhor, estar em intimidade com a palavra de Deus, deixar tudo aquilo que Deus já mandou você tirar. Irmãos, quem manda na sua vida, glória a Deus, é Jesus. Aleluia. Irmão, nós estamos passando uma pandemia, o mar está agitado, o barco também recebe os solavancos, mas quem está dentro do barco é Jesus de Nazaré. O final já vai dar certo, querido. Glória a Deus, com Jesus no barco vai tudo bem, aleluia. E lá, irmãos, Paulo fala que a pedra era Cristo. E Apocalipse vai falar cordeiro morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Mais uma coisa que eu me atento, irmãos, para Jesus Deus, sempre naquela companhia, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amados, o que me chama a atenção é que o Senhor fala assim: olha, disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma consigo alguns dos anciões de Israel,
toma a tua vara, toma a tua vara, a tua mão, e como feriste o rio, e vai, eis que estarei adiante de ti sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, no plural, aleluia, e o povo beberá, e Moisés o fez assim, diante dos olhos do Senhor, e chamou o nome daquele lugar, Massá e Beribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, não tem como nós ir num culto espiritual. Quem entende, irmãos, que essa reunião é de ato espiritual? Quem já pôde sentir aquela presença do Senhor? Para uns, fala, é aquele arrepio. Para um é um refrigério. Para um é uma alegria incondicional. Para um sai daqui renovado. Quem já aconteceu assim? Aleluia. Irmãos, Deus habita no teu santo templo. Deus está nesse lugar. Mas quem já passou por prova? Quem? Quem já passou por prova? Ou está passando, né? A fé é provada, temos dito assim, irmãos. Mas eu quero falar, irmãos, que Deus nessa noite fala comigo assim, que Deus está provando o seu relacionamento com Ele. Vamos passar calado, não vamos cochichar, está doendo, que Deus está no controle. Irmãos, em plena pandemia, quem Deus já entrou com providência sobre trabalho aí? Quem aí? Quem pode dar glória a Deus? Até o Vinícius, até o irmão. Oh, aleluia, em plena pandemia, Deus é na tua vida, não é? Em que momento Ele te Ele está com você, estarei convosco até a consumação do século. Irmãos, igreja do Senhor, é para nós nos alimentarmos. Deus me ama. Eu não procuro por fontes, como nós louvamos o Senhor. Eu procuro a sua face, Senhor. Eu quero te adorar. Irmão, muitas vezes nós só queremos bênção, bênção, bênção. E uma que o Senhor bradou também, quando eu estava lá ministrando, irmãos, quando Deus passa na minha vida, assim muito rápido, mas dá para escrever 3 livros, tá? Irmãos, presta atenção, que eu vou falar, é muito sério. Tem muitas pessoas no mundo gospel, que não cresce espiritualmente, atrapalham quem quer crescer, e na vida dele, o véu nunca rompeu. Sabe quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu de cima a baixo? Rasgou. O que aconteceu? Você tem livre acesso com Deus. Quem pode dar glória a Deus? Mas, para muitos irmãos evangélicos, o véu não rasgou. Ele sempre precisa de alguém como se fosse a muleta dele, senão ele não consegue andar. Irmão, ora por mim. Quem já falou, alguém já pediu para você orar por ele? Ora por mim. Oh, irmão, eu estou tão fraco, ora por mim. Irmão, a cabeça desse irmão tem até calo, de tanto receber oração. Irmão, o véu rasgou. Você tem intimidade com Deus. Você pode falar o Senhor, o pastor dorme, mas o teu pastor espiritual, o teu sumo sacerdote não descansa, nem pisca, nem tosqueneja, ele está com você, aleluia. Eu dependo do Senhor. Não que eu vou me recusar nunca de orar por você, jamais. Mas irmãos, tem pessoa que está no Antigo Testamento,
é dependente para tudo. Depende de profecias, porque não medita na palavra que é a profecia. Irmãos, aprenda a caminhar sobre a tua vida a potente nuvem do Senhor, a mão potente da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 95. Não endureçais, 8 e 9, Salmos 95, 8 e 9. Não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Irmãos, é tão espiritual aqui, que Davi está falando, o salmista está falando, Paulo vai falar. Irmãos, se nós entendermos essa rocha, como nós lemos a mulher samaritana, São João 4, está ali aquela água, que Jesus está falando. Irmãos, Jesus é a água que nos sacia. Quem é saciado por Jesus? Jesus é tudo para mim. Tem vezes que Ele prova a minha fé, mas depois que eu passo pela prova, sou aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus nessa noite, Ele questiona a minha vida e a tua vida. Dá o seu coração por inteiro para a glória dEle. Dá a sua vida inteira para a glória de Deus. E sinta a direção, aleluia. Eu estou feliz com muitos casos que nós temos ouvido. Com o pastor, nós habitamos no meio dos santos. Nós estamos vendo coisas gloriosas que a mão do Senhor está fazendo. Glória a Deus. Estamos orando, irmãos. Deus até permite alguma coisa. Nós estamos orando para o nosso irmão Michel Cadete. Não vai ser nada, irmão Michelzinho. Glória a Deus, a glória do Senhor é sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus, ele vai sair disso em nome de Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Mas a mão do Senhor está sobre a sua vida. Quem pode dar glória a Deus? Como está o seu relacionamento direta com Deus? Eis a mensagem.